Ok, som. Ok, som. Oui. Ah.
minha saudação a todos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar, dando início à nossa reunião nesta noite. Maravilhoso Deus, nesta noite estamos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar na Tua casa, para buscar a Tua presença, meu Senhor. Queremos Te pedir, Deus, que se faça presente no nosso meio, receba o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Abençoe, Deus, a tudo ministrado aqui, que seja conforme a Tua vontade. No nome de Jesus, amém. A irmã Paula está com a oportunidade de cantar os hinos congregacionais. Eu trago a minha saudação em nome de Jesus, amém? Vamos cantar o hino de número 115 da harpa cristã. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar sim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar sim na vinha do Senhor. Aleluias. Vamos continuar louvando ao Senhor, o número de 376. Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para o campo nos conduz, prontos nós devemos estar, pois Jesus não vai tardar, subiremos para o céu, onde vamos habitar, reunidos em amor, com Jesus o Salvador. Vamos sempre nos lembrar das palavras do Senhor. Órfão não vos deixarei, mas ao Pai eu rogarei. Daí o Consolador do céu enviarei. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o evangelho de amor e de a todos se pregar, porque crê se salvará e sinais receberá, pelo Espírito de Deus novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu de poder do céu de luz, compungido os judeus crerão no Rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Amém.
Louvado seja Deus. Vamos ouvir a leitura pela irmã Hildegardes. Depois a irmã Daniela estará orando, agradecendo a Deus pela leitura. E após a irmã Daniela, o grupo Cedro já tem a sua participação. Eu saúdo a todas em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias e em Mateus 28, a partir do 16. Mateus 28, 16. Amém. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus nos abençoe cada vez mais. Saúde, irmãos em Cristo Jesus. Amém? Querido Deus e eterno Pai, nós estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença, meu Pai, te agradecendo pelo rico privilégio de estarmos aqui juntos adorando ao Senhor. Paizinho querido, nós entregamos todo o restante do culto diante da Tua presença, os louvores, a palavra, que o nosso coração esteja sedento por mais de Ti. E esta leitura agora feita, Senhor, essa promessa tão gloriosa para conosco, da Tua presença conosco todos os dias, e nós glorificamos ao Senhor, porque em meio à tempestade, em meio a vendavais, a Tua presença tem sido o nosso alimento diário e a nossa força, e a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos sustentado de uma maneira tão soberana, Senhor, e nós clamamos para que toda essa misericórdia, Senhor, seja cada dia mais derramada sobre esta nação, em nome de Jesus. Amém. Nós trazemos a nossa saudação em nome de Jesus.
ouvir a irmã Maria Helena trazendo um louvor. Enquanto a irmã estiver cantando, aí a gente terá a oportunidade de ofertar. A irmã Raimundinha vai recolher as ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Após a irmã Maria, o Vozes de Júbilo terá a sua participação. E na sequência, a irmã Cláudia já tem a sua oportunidade de ministrar a palavra. Saúdo a todos no nome de Jesus. Quando eu chegar no lindo céu um dia, eu hei de ver primeiro meu Senhor, hei de ouvir as lindas melodias que lá estão cantando em seu louvor. Então serei feliz entre os remidos e gozarei para sempre ali sem fim, porque no céu não haverá gemido e o céu será de glórias para mim. No lindo céu existe mais encanto que nas égides do mundo em plena luz. Entoarei ali um lindo canto de exaltação ao nome de Jesus. Então terei prazer mais que inaudito ao contemplar as multidões sem fim, porque no céu meu nome está escrito e o céu será de glórias para mim. No lindo céu verei os meus amigos, os meus irmãos eu hei de ver também, sem mais temer tristezas nem perigos. Eu estarei feliz no mundo além. Então serei o santo redimido e gozarei para sempre ali sem fim, porque no céu o gozo é permanente e o céu será de glórias para mim. Amém. Saudamos os irmãos em Cristo Jesus, amém? Você que está em casa também, adorando conosco. E nós, nesta noite, gostaríamos de deixar uma palavra de apoio a toda a família da irmã Terezinha Costa, a qual o Senhor recolheu hoje para descansar. Mas nós temos uma esperança eterna do reencontro. E aqui é como eu falei hoje pela noitinha. Esse coral pertence ao Senhor, e quando o Senhor chama alguma de nós para descansar, então nós obedecemos ao maestro, o dono do coral. Então assim nós iremos adorar ao Senhor, que em meio a essa caminhada nós vamos sobrevivendo, adorando ao nosso Rei.
cuida da tua casa. Ele cuida dos teus filhos, do seu esposo, da tua família. Porque Ele é fiel à palavra dEle, como nós ouvimos. Eis que estarei convosco todos os dias. Aleluia. E assim nós vamos sobrevivendo, adorando. Amém. Aleluia. Nossa, tem Cláudia aqui 2 minutinhos. Eu preciso dar esse testemunho nessa noite. Irmãos, acho que todo mundo sabe, tem visto a minha posição, a minha situação com relação a esse vírus. Talvez alguém diga, você é tranquilo assim, porque não chegou na sua família. Não sei quantas pessoas aqui sabem, mas assim que Luan mudou-se para Natal, todo mundo lá teve o Covid. Luan, Thalita, o Enzo, uma cunhada dela que foi com ela e uma criança que ela levou. Mas eu tenho o Keila, tenho o Adolfo, né? Tenho todo mundo na minha casa de testemunho. Eu acho que eu nunca nem foquei nisso. Eu nunca nem imaginei. E não tenho vergonha de dizer. Nem orar eu orei. Vocês podem dizer assim, mas que mãe é essa? Isso não é questão de ser mãe ou ser madrasta, não. Isso é uma questão da maneira como você está encarando este negócio com Deus. Desde o começo eu tenho dito. Deus falou claramente o coração. Vou levar quem tiver que levar. Vou deixar quem tiver que deixar. Vou curar quem tiver que curar. Né? A moça chegou lá em casa para me aplicar a vacina e eu disse que não ia tomar. Assustou-se. Muita gente ignorou. Uma prima minha de Natal que eu liguei, ela perguntou se eu tinha tomado, eu disse que não, me chamou de ignorante. Eu não estou nem aí para isso. Eu nunca senti direção de Deus de tomar essa vacina. Hoje a moça chegou lá para aplicar a 2ª dose. Como é? Não vai tomar? Não, no dia que se eu sentir direção, algum dia eu tomo. Mas por enquanto, não. Porque eu entendi que Deus está no controle deste negócio. Então, por mais que eu faça, por mais que eu me esforce, por mais que eu faça a minha parte, não vai evitar se Deus tiver um propósito de levar. Então, eu não estou fazendo nada, né? E aí, meu genro está aqui, tem 2 filhos, mas sabe que Enzo é o nosso neto mais mimoso, né? Acho que pela situação como chegou, pela maneira como a gente conviveu com ele. Mas em nenhum momento eu me desesperei, eu orei, eu chorei, eu botei a mão na cabeça. Não. Eu digo, Deus está no controle e isso está nas mãos de Deus. Eu não posso fazer nada contra a vontade de Deus. Se Deus quer levar, quem sou eu para dizer, não pode, ou é injusto, é isso ou aquilo? Não. Deus sabe o que faz. E a única coisa que eu posso fazer em você para glorificar o nome de Deus é nos conformarmos com a vontade dEle. Ela é soberana, é boa, é perfeita e é agradável. E posso dizer aqui com toda a convicção da minha alma, ninguém vai partir daqui para a eternidade se não for o propósito de Deus. Então, se é propósito de Deus, amém por isso. Vamos levantar as nossas mãos para os céus e glorificar a Deus por cada vida de crente que Ele recolhe. A gente não sabe o que é que tem daqui para frente, não, irmãos. Mas a gente sabe que quem parte com Deus está guardado, está protegido, está numa situação muito melhor do que a nossa. A gente diz, quando eu chegar no céu um dia, porque ainda estou vivo, mas quem partiu já chegou. Então está melhor do que eu. Que Deus nos ajude, nos dê graça, nos dê crença, nos dê fé na sua palavra. Nos ajude a crer verdadeiramente, como Paulo diz, que estar com Cristo é infinitamente melhor do que estar aqui. E Paulo não estava vivendo uma pandemia, não. Apesar de viver um contexto de perseguição. Nós não sabemos o que nos aguarda, mas Deus conhece o futuro. Então, que Deus nos ajude, que a gente esteja preparado para tudo que Deus quiser realizar na nossa vida, na vida da nossa família. E podemos, de coração, dizer muito obrigado, Senhor, graças ao teu nome. Amém. Amém. Tenho o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus.
Que bom que Ele nos permitiu estar aqui nessa noite, né, pela sua misericórdia. Eu gostaria de convidar os irmãos para nos colocarmos de pé e lermos uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 11, um texto bem conhecido. Nós vamos partir desse texto nessa noite. Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Culto de missões, né? Vamos fazer a leitura dessa passagem de Eclesiastes, depois a gente vai para Marcos, capítulo 16, versículo 15 a 16. Eu confesso que fiquei pensando se era essa mesma direção, mas o Senhor me confirmou na leitura devocional, né? O texto que a gente vai ler lá em Marcos 16 é praticamente o mesmo, só que com alguns acréscimos. Então vamos a Eclesiastes 11, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Deus, nós estamos aqui reunidos em teu nome, Pai, para meditarmos na tua palavra, para ouvirmos do teu Espírito Santo, do direcionamento do teu Espírito Santo, algo para o nosso coração. Nos ajuda pela tua graça e misericórdia, porque nada somos, nada temos, meu Pai, a dizer, se não for o Senhor que pela sua misericórdia nos conceda. Senhor, abençoa os nossos corações, abençoa os corações de todos aqueles que vão ouvir a tua palavra, Senhor, porque tu sabes a necessidade da tua igreja. Em nome de Jesus, teu Filho, eu te peço, Senhor. Amém. E amém. Gostaria de meditar nessa noite sobre os reflexos da missão, né, que a gente faz hoje lá no futuro. Às vezes a gente tem em mente que fazer missão que só faz missão aqueles missionários, né, que vão para outros países, para outras cidades, levando o evangelho, dirigindo igrejas, abrindo trabalhos. Mas fazer a missão vamos dizer assim, da forma mais primordial, é fazer isso que Jesus diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. É pregar o evangelho a toda criatura. E aí a gente prega com as palavras, a gente prega com o evangelismo, mas a gente prega também com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a nossa conduta. A gente prega no nosso trabalho, a gente prega na nossa vizinhança. A gente prega nos lugares para onde a gente vai morar, se a gente se mudar de um lugar para outro. E isso também é fazer missões. Às vezes a gente tem em mente que só está fazendo missão quem se desloca, quem tem um cargo, quem tem uma patente dentro da igreja, mas que a gente possa ter em mente que fazer missão é semear a palavra. E aí a gente não pode olhar para o tempo. É porque hoje em dia a gente não pode falar isso, porque vai magoar. A gente não pode, nessa situação que nós estamos vivendo, dizer aquilo porque vai ofender. Não pode olhar para o tempo,
né? E nem pode discriminar as pessoas. Não, eu vou falar para esse porque ele é mais acessível. Aquele outro eu não vou falar porque ele vai ignorar o que eu for dizer. Então, os textos que a gente leu na leitura, eles convergem para esse ponto. O de Eclesiastes diz que a gente não deve olhar o tempo, porque quem olha para o tempo nunca semeará, nunca colherá, porque fica só à mercê do tempo. Fica olhando para o tempo, fica olhando para as circunstâncias, fica olhando para a situação e não semeia nada, então não colhe nada. E aí ele aconselha, semeia de manhã, semeia de tarde, de todo jeito, porque você não sabe o que é que vai acontecer. Ele aconselha não ter essa atitude de olhar para o tempo. E o outro texto de Marcos aponta para essa questão de não discriminar. Quando Jesus ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, é a toda criatura. Então é aquela criatura acessível, é aquela criatura do coração duro, é aquela criatura que quer ouvir, é aquela criatura que não quer ouvir, é aquela criatura que é quase crente, é aquela criatura que está longe de ser. É a toda criatura, né? Todos nós fazemos parte dessa grande comissão. Então a gente às vezes olha para os que estão na frente, olha para aqueles que têm um cargo, que são líder de igreja, que são classificados como evangelistas, missionários, e a gente acha que é só para eles. Mas quando Jesus disse ide, ele estava dizendo para todos nós. Então nós fazemos parte dessa grande comissão. E nós não podemos tirar o corpo fora e não podemos deixar de entender a nossa responsabilidade e o preço que se paga por não assumir essa responsabilidade. Porque quando a gente se omite, quando a gente se esconde, quando a gente esconde o que a gente é, o que a gente crê, o que a gente acredita, por causa de A, de B, para ser aceito, para ser acariciado, nosso ego, por fulano e por ciclano, que não gostaria de nós se soubesse quem nós somos realmente, ou quem nós dizemos ser, o que nós dizemos crer, nós estamos indo contra a palavra de Deus, nós estamos negando a Jesus, né? Mesmo que a intenção maior não seja essa, mas é isso que nós estamos fazendo. Então, nessa noite, que nós possamos entender que fazer missão é viver a palavra, é testemunhar dessa palavra e falar em toda oportunidade, em todo e qualquer lugar que você tiver a oportunidade de falar de Jesus. E que todos nós, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, todos nós estamos incluídos nessa comissão. Eu e você, leigos e estudados, estão incluídos nessa comissão, estabelecida por Jesus Cristo. E aí nós podemos fazer missão indo, nós podemos fazer missão contribuindo, nós podemos fazer missão orando pelos que foram, e nós também podemos fazer missão vivendo a palavra. Ou seja, quando a gente vive a palavra, o testemunho que isso gera é uma pregação do evangelho, é uma forma de evangelismo, e através desse evangelismo nós estamos fazendo missão, nós estamos pregando o evangelho àqueles que nos rodeiam, né? Às vezes a gente pensa, será que aquilo que eu estou fazendo tem algum efeito? Será que aquilo que eu estou fazendo está sendo realmente uma semente? Vai dar frutos no futuro? Porque eu não vejo nada. Então eu falo e não vejo as pessoas se convertendo, eu falo e não vejo as coisas acontecendo. Eu tento ser o mais correto, o mais honesto, viver a palavra, mas os que me rodeiam continuam do mesmo jeito. Então, será que o que eu estou fazendo está tendo efeito? E aí eu trago nessa noite, eu não li os textos, porque são vários textos, e aí eu trago nessa noite para a gente refletir, um exemplo de que o que a gente faz hoje, às vezes, só vai ter reflexo lá no futuro que eu e que você não vamos ver. E que é a permissão de Deus que seja assim, para que nós não nos gloriemos. Para que a gente entenda o que o texto de Eclesiastes diz. Somente semeia. Somente semeia. Semeia de manhã, semeia de tarde, não olha para o tempo, porque você não sabe. Nós não sabemos qual semente prosperará. Nós não conhecemos o amanhã.
Nós não sabemos o que virá, só quem sabe, quem conhece é Deus. Então, não se preocupe com o que você não sabe, nem pode abarcar, apenas faça o que a palavra diz. Jesus disse, vai e prega a toda criatura. O texto lá de Eclesiastes nos aconselha, semeia, não olha para o tempo, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Divide, reparte, porque você não sabe o que é que vai acontecer. E aí, eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver essa questão dos reflexos daquilo que a gente vive, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente faz. E que às vezes esse reflexo ele está além. Ele vai ser visto por outros. Nem nós, Deus não vai permitir que nós vejamos o reflexo daquilo que nós semeamos. Eu começo com a mãe de Moisés. Eu vou começar esse trajeto aqui com a mãe de Moisés, né? Todas as mães naquela época estavam passando pela aflição de terem seus filhos mortos e ela resolve esconder o dela. Depois ela pensa num plano de colocar ele lá na cestinha, no rio, na hora que a filha de Faraó ia tomar banho, e aí ela consegue salvar a vida do seu filho. O seu filho retorna para ela, e o que é que ela faz? Ela instrui aquele menino na palavra, ela ensina quem é Deus, ela fala de Deus, ela fala do seu Deus àquele menino. E depois que aquele menino volta para os egípcios, aquele menino que ouviu falar de Deus, aquele menino que ouviu falar sobre aquele povo que estava sendo escravizado, ele toma uma atitude errada de matar o egípcio e foge, né? Ele foge. Mas ele leva com ele vamos dizer assim, uma mensagem que foi plantada por alguém. Lá no coração de Moisés, existia algo plantado no coração de Moisés. Alguém falou, alguém disse quem era Deus. Alguém contou a Moisés sobre as maravilhas, sobre quem era Deus. E Moisés vai. Ele vai para a terra de Midian. E aí, ele lá na terra de Midian, esse texto vai estar lá em Êxodo, no capítulo 2, versículo 16. Lá na terra de Midian, ele vai se encontrar com as filhas do sacerdote de Midian, e aí ninguém sabe se era sacerdote, se era dos deuses de lá, se era, não sei dizer, né? Mas fala assim no texto, lá em Êxodo 2 e 16. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, das quais vieram tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. E então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e defendeu e deu de beber ao rebanho. E aí Moisés entra em contato com aquelas meninas, elas comentam com o pai dela manda chamar Moisés, Moisés conta toda a história, porque está ali, ele dá uma das filhas dele para ser mulher de Moisés, Moisés fica ali e com certeza, como é que você diz isso? Aqui são conjecturas minhas, mas a história dá a entender que Moisés pega aquela palavra que estava no seu coração, que ele tinha ouvido, que ele tinha aprendido, e passa para aquele povo com quem ele começou a viver. Como é que você vai tirar isso? De onde é que você tira isso? O que é que a gente vai ver? A gente vê o sogro de Moisés participando no ministério de Moisés. A gente vê o sogro de Moisés trazendo uma palavra para Moisés e dizendo assim, faz assim porque Deus vai te abençoar. Ele não diz o teu Deus, ele diz Deus. Então, aquele Deus que ele está falando, com certeza era também o Deus dele, a quem ele servia, em quem ele cria. Se antes ele cria, eu não sei, mas aqui nesse contexto ele já estava com a palavra, ele já estava crendo nesse Deus, porque ele tinha ouvido falar, porque ele tinha escutado, porque algo tinha sido plantado, algo tinha semeado o coração daquele homem. E aí você vê que no desenrolar da história, o sogro de Moisés vai participar e vai mostrar que foi plantada alguma coisa no seu coração, se tinha, mas foi cada vez mais alicerçado isso. De onde é que você tirou isso? Lá de Êxodo, no capítulo 18 de Êxodo, lá nos versículos 19 a 21, vai ser naquela passagem que ele vem, traz os filhos de Moisés e a mulher, e quando chega lá vê Moisés sobrecarregado, atendendo e julgando as questões do povo. E aí ele vai dizer assim,
ele se dirigindo a Moisés: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-os sobre ele por chefes de 1.000, e chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10.000. Pelas palavras que esse homem diz a Moisés, você percebe que ele não só cria nesse Deus que tirou eles lá do Egito, como ele já tinha toda uma mentalidade sobre esse Deus, sobre a lei, sobre as palavras que esse Deus tinha colocado na vida de Moisés para ele trazer sobre aquele povo. Pela forma como ele se expressa. Então veja que é uma continuidade, é um reflexo. Aquilo que você fala hoje, aquilo que você prega hoje e que a pessoa escuta, talvez você não tenha oportunidade de ver o fruto que isso vai dar, mas vai dar fruto. Vai chegar um momento que vai dar fruto. Aleluia, louvado seja Deus. É como diz lá em Eclesiastes, né? Se a gente ficar só olhando, essa terra não é boa, eu não vou plantar. Isso aqui não dá certo, eu não vou fazer. Se a gente ficar só olhando para esses detalhes e não fizer aquilo que Deus nos toca, nos incomoda para que nós façamos, aí sim, não vai ter fruto nenhum, porque a gente não plantou nada. Então a gente vê aqui que no ministério de Moisés, o sogro dele vai chegar com essa palavra e vai mostrar que ele era alguém temente a Deus, né? Que ele tinha conhecimento de Deus. E certamente esse homem passou esse conhecimento de Deus aos seus. De onde é que você tira isso? De onde é que você vai? Para onde é que você vai com essa história? Aí vai mais lá adiante, lá em Juízes, para você ver como às vezes a gente não entende para onde Deus leva a gente, para depois ele trazer de volta. Eu comecei a ler o livro de Juízes, e aí eu li essa história, e na hora eu parei e senti aquele toque, veio aquele questionamento na minha mente, mas eu nem sabia que eu ia pregar nessa noite sobre missões, e nem tinha ideia de como usar esse texto nessa ocasião. Mas quando eu comecei a pensar no que falar, o Senhor me direcionava aqui. Né? Então, depois dessa questão aqui do sogro de Moisés lá, mostrando como ele era temente a Deus, como ele acreditava nesse Deus, e com certeza ele deve ter passado isso para os seus, aí a gente vai para aquela conhecida história de Débora, lá em Juízes, quando o povo já estava na terra, já tinha desobedecido a Deus no sentido de não ter expulsado aquele povo que Deus mandou que todos eles deveriam ser expulsos da terra, eles não expulsaram, deixaram lá, e eles começaram a oprimir o povo, e Deus levantando juízes para defender o povo. E aí, numa das histórias desses juízes, que é justamente a história de Débora, o Senhor usa ela para profetizar que Baraque vá, que o Senhor vai entregar o povo nas mãos dele, e ele não tem coragem de ir. Diz: não, eu não vou, só vou se você for. E Débora diz: olha, por causa da tua atitude, Deus vai entregar o Císera, que é o comandante, nas mãos de uma mulher. E sabe quem é essa mulher? Jael. E sabe quem é Jael? Jael é casada com Eber, queneu, que é descendente do sogro de Moisés. Está entendendo? Onde é que a gente encontra isso na palavra de Deus? Lá em Juízes, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: ora, Eber, o queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, que havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E aí, depois, no versículo 21 desse mesmo capítulo, então Jael, mulher de Eber, esse que era descendente do sogro de Moisés, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e foi-se mansamente até ele, até quem? A Císera, o comandante do exército inimigo. E lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Mas por que foi que Jael tomou posição daquele povo?
Porque ela estava apegada não ao povo, mas ao Deus a quem o povo servia. O Deus que estava no coração de Israel, para ela tomar posição pelo povo de Israel, era o Deus de Israel. E como é que ela sabia sobre esse Deus se ela era casada com um descendente do sogro de Moisés? Porque alguém falou sobre esse Deus para ela. E ela resolveu ficar do lado certo. Ela resolveu tomar partido pelo povo de Israel, que era o povo protegido de Deus. Está entendendo o reflexo? O reflexo da missão que a gente faz? Pode ser que não tenha nenhum reflexo aqui. Pode ser que você não esteja vendo nada agora. Mas você não pode parar de orar, de interceder, de contribuir, de viver essa palavra, de testemunhar desse evangelho. Você não pode parar de cumprir com esse ID, porque você não sabe os reflexos que isso que você está fazendo, se é para o Senhor, se a intenção é fazer para o Senhor, para que o nome do Senhor seja conhecido, você não tem noção dos reflexos que isso vai ter. Porque nós só vemos o agora, nós só vemos o hoje, mas o Senhor, veja o trajeto que a palavra que foi plantada percorreu. Veja quantas pessoas, vejam quantos acontecimentos envolvidos numa iniciativa que aparentemente não teve reflexo nenhum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então essa história, eu vou parar por aqui, porque se eu continuar, continua, vai em frente. Mas essa história, o que eu vejo nessa história, terminando aqui em Israel, é o reflexo do evangelismo pessoal, do testemunho que se dá, vivendo a palavra de Deus. É o reflexo de que nós, falando às pessoas sobre quem é Deus, sobre o poder de Deus, sobre como Deus as ama e as quer libertar e as quer salvar, pode surtir efeito. Sabe, eu fiquei parando e pensando, quantas pessoas na hora da morte, no leito dos hospitais, o nome dele. Hoje nós temos o Espírito Santo que vai trabalhar no convencimento. E aí o que é que nos resta fazer? O que nos resta fazer é cumprir o ID. É pagar o preço e pregar o evangelho a toda criatura. É não discriminar as pessoas por quem elas são, por que elas não são. É falar. Porque se nós voltarmos para o texto lá de Eclesiastes, nós temos lá em Eclesiastes uma imagem de semeadura ligada a esse processo de fazer missão. Porque fazer missão é semear a palavra também no coração das pessoas. Fazer missão é fazer com que a palavra de Deus fique lá, sendo regada. Porque muitas vezes ela custa florescer, mas ela está lá e está sendo regada. Pelas circunstâncias, pelos momentos, pelas situações, mas ela está lá porque alguém colocou, ela está lá porque alguém lançou, ela está lá porque alguém cumpriu com essa missão, ela está lá porque alguém enxergou possibilidades naquilo que outros ficaram olhando e pensando e analisando se dava certo ou se não dava. Então o texto lá de Eclesiastes é bem claro, diz, lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias achará. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabe que mal sobrevirá. Estando as nuvens cheias, derrama o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, lugar em que cair, aí ficará.
Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Amém. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão com o coração muito sensíveis à palavra. Então vamos aproveitar esse momento e vamos semear com mais intensidade. Ao invés de nos contrairmos e nos escondermos, esconder a nossa fé, a nossa crença, escondermos os testemunhos que nós temos sobre esse Deus que está na nossa vida e que faz diferença na nossa vida pelo que Ele é em nós e não pelo que nós somos. É o momento de nós semearmos, é o momento de nós falarmos de Jesus para essas pessoas que estão carentes, amedrontadas, atormentadas, prisioneiras do medo. É o momento de nós falarmos de Jesus. É o momento de nós mostrarmos que Jesus faz a diferença. E aí, para isso, a gente precisa viver essa palavra. A gente precisa viver aquele versículo que a gente recita sempre que termina as orações. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, não é vão. O vosso trabalho não é vão. Se você abre a sua boca para dizer quem é Deus, se você abre a sua boca para falar sobre Deus para as pessoas, se você faz alguma coisa para poder mostrar que Deus é na sua vida, se você deixa de fazer alguma coisa para mostrar que Deus é na sua vida, para evangelizar, para viver essa palavra, você está cumprindo o ID. E esse trabalho não é vão. Vai ter reflexos que você não vai ver. E muitas vezes é Deus que permite que nós não vejamos. Mas vai ter reflexo. Porque aquele que semeia no Senhor colhe os frutos. Se ele próprio não colher, mas as gerações futuras colherão os frutos daquilo que ele semeou. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos, pela palavra nesta noite. Agora vamos ficar em pé e vamos orar encerrando. E eu convido o presbítero Lindomar para vir orar, finalizando nosso culto nesta noite. Meus amados irmãos, eu trago a minha saudação no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo quanto já foi feito aqui nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido e eterno, queremos te dar graça, Senhor, pelas tuas bênçãos, Senhor, pelas tuas dádivas, meu Pai, que tem nos acompanhado, Senhor, o nosso viver dia a dia, pois essa é a tua promessa sobre nossas vidas. Pai, queremos, ó Deus, te agradecer pela vida, ó Deus querido, deste grupo, Senhor, destas obreiras, meu Pai amado, que tem se disponibilizado a continuar, ó Deus querido, de pé, anunciando a tua obra, o teu reino, Deus, e esta palavra vá de encontro a cada coração necessitado, meu Pai. Estende a tua mão, Deus, e dá vitória ao teu povo, no nome de Jesus. É o que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém.